E hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, algo muito legal que durante os anos, através dos estudos que eu fiz e leitura da Bíblia, eu fui compreendendo e entendendo algumas coisas, e uma delas foi a respeito de ouvir a Deus. Quando João escreve lá no Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos e ele teve uma visão. O interessante é que a partir do capítulo 2 de Apocalipse, ali João começa a escrever algumas recomendações, algumas orientações a respeito das 7 igrejas, né? 7 igrejas que eram relevantes naquele tempo. E sabe o que é interessante? Que se você for analisar e estudar cada uma das cartas, você vê que para as 7 igrejas tem algo que ele fala em comum. E no final de cada uma dessas recomendações e orientações e até exortações que João escreveu, ele fala que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu me lembro de quando Jesus está diante das multidões e ele começa a falar por parábolas, né? Por que é importante aquele que tem ouvidos ouça? Parece que é chover no molhado, mas Jesus lá no capítulo 13 de Mateus, ele fala que quando foi interrogado pelos discípulos, por que Jesus você fala para eles como se eles não fossem para eles entender? Por que você fala por meio de parábolas para eles? Né? E Jesus fica admirado ali com esse questionamento e ele fala assim, olha, já que você me perguntou, já que você tem interesse em saber, então aqui um primeiro ponto, se você tem interesse de descobrir algo, se você tem interesse em conhecer alguma coisa mais profunda em Deus, Ele sempre vai te revelar. Mas existe uma chave aqui, humildade. Por quê? Porque ele dá, na continuação do texto, ele fala o seguinte, eu falo assim para eles, para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Por quê? Por causa que esse povo era muito duro de coração. Era um povo muito soberbo, orgulhoso, já achava que sabia tudo. Sabe que é impossível você ensinar algo para alguém se ele já acha que ele sabe. Então Jesus fala, mas para vocês que têm interesse e estão próximos de mim, eu vou revelar. E aí Jesus revelava, ele decifrava as parábolas para os discípulos. Então a humildade é uma chave para que realmente os nossos ouvidos consigam ouvir o que ele está dizendo. Então tem a ver com isso que João escreveu lá em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça. Só que sabe o que é mais legal? Que um dia eu descobri que o primeiro mandamento que o Senhor ordena a Israel, e está lá no capítulo 5 de Deuteronômio, aí você vai falar provavelmente, Mateus, mas a Bíblia começa em Gênesis. Eu acho que você precisa estudar um pouco mais, porque quem escreve o Gênesis foi Moisés, então a história de Moisés começa em Êxodo. Então aquele homem que teve uma revelação sobre o princípio nasce em Êxodo, a sua história começa a ser escrita em Êxodo. Então toda a perspectiva bíblica vem a partir de Moisés. Mas vamos lá. Então Deuteronômio 5 fala a respeito de ouvir. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Só que a Bíblia, ela tem algumas questões, alguns pontos, alguns detalhes que eles não foram feitos por acaso. E se você for lá no texto, você vai ver que está escrito assim, ouve, vírgula. Esse é o mandamento do Senhor. Ouve, vírgula. Mas não é tão importante. Será que não é tão importante a gente ouvir e decifrar aquilo que o Senhor está dizendo? Você imagina se Abraão, quando leva Isaac para cima do monte, prepara ali, amarra o seu filho, coloca ele sobre a lenha, coloca ele no altar, e ele pega o seu punhal e ele vai matar Isaac. A Bíblia fala que Abraão ia matar Isaac. Mas de repente ele ouviu a segunda instrução. E a instrução falou, não faça isso, Abraão, porque eu tenho preparado. Era só para provar teu coração. Calma, espera. E se Abraão não ouve? E se Abraão não presta atenção na segunda instrução? Ele tinha matado Isaac, embora Abraão acreditasse
que embora nunca tinha acontecido uma ressurreição, lá em Hebreus a Bíblia fala que Abraão creu que mesmo matando Isaac, Deus tinha o poder de ressuscitar Isaac. E se você for no texto de Marcos 12, 29, em uma resposta que Jesus está dando, as Escrituras falam assim: e disse Jesus, o maior dos mandamentos é este, ouve, vírgula. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. Quanto tempo você tem dedicado da tua rotina, do teu dia, da tua semana, ouvindo? Porque oração é muito mais do que você ficar falando. Tem gente que tem um hábito de falar. Não, eu tô orando. E fala. Mas não para ouvir o que o Senhor quer dizer. E hoje eu quero despertar isso dentro de você. Que você possa parar. Reflita nesses textos. Abra a sua Bíblia. Volta esse vídeo. Escuta de novo, anota as citações, abre a sua Bíblia, vai meditar. Invista um tempo nisso. Olha quantos segredos, quantos mistérios. Olha quanta coisa que tem dentro da Bíblia. A gente fica muito preso aos 10 mandamentos. Toda vez que fala sobre mandamento, todo mundo lembra, os 10 mandamentos. Não. Ouça o que o Senhor quer dizer. Ouça o que o Espírito está dizendo hoje para você. Pode ser que alguém está precisando dessa palavra que você está ouvindo hoje do Senhor. Então, hoje eu gostaria de compartilhar isso com você. Que os seus ouvidos sejam abertos, estejam atentos, assim como o do Senhor está, ao nosso clamor. Que você possa ter simplicidade e humildade. Que você possa ter um coração puro. Para que você possa realmente ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele está dizendo. Aquilo que Ele está sinalizando. Porque para esses dias, eu acredito que precisamos estar atento aos sinais, precisamos estar atento àquilo que Ele está dizendo para nós. Porque para um tempo novo, para ser algo novo estabelecido, nós vamos precisar de todas as diretrizes, nós precisamos da compreensão do desenho do céu. Assim como foi nos dias de Noé. Mateus 24, Jesus já falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E Deus fala para Noé, Deus dá todo um desenho para Noé. E Noé ouviu a Deus. Mas ele ouviu um plano perfeito. Ele sabia exatamente como era para ser feito aquele barco. Então foi por isso que ele construiu. Nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos, assim como Moisés ficou diante de Deus e ouviu, e através do que ele ouvia, ele pôde acessar, ele pôde viver uma realidade. E depois ele manifesta essa realidade como sombra. Mas foi a pessoa que teve um encontro real com Deus. Foi um cara que provocou, foi um cara que ardia dentro dele o interesse. Eu quero te ver, mostra-me tua face, eu quero ver a sua face. Então, mais um texto, né, de Pedro e João, quando eles são questionados a respeito daquilo que eles estavam fazendo lá em Atos 4:20, e eles falam que eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. Então, o que você tem visto e ouvido? É só a desgraça que a televisão está mostrando? É só as notícias ruins? Porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. E muito tem a ver com aquilo que você ouve, porque a mesma notícia falada por uma pessoa, se os seus olhos são maus, se você só consegue ver as coisas negativas de uma notícia, de uma frase, de uma história, você não tem olhos para ver aquilo que tem de bom na mesma história. E toda a sua vida se torna trevas por isso. Isso tem tudo a ver com a questão de ouvir. A mesma frase pode ser dita para as duas pessoas, mas se uma pessoa está com o seu coração duro, está com as suas raízes de amargura inflamadas, seu coração está duro demais,
ele é impenetrável. Mas agora, se você tem um coração puro, se você realmente tem sondado e higienizado o seu coração todos os dias, isso se trata da alma, trata das nossas emoções. Se você realmente tem se quebrantado, se arrependido dos seus maus caminhos, o Senhor começa a sarar essa terra. E aí os seus ouvidos começam a ser abertos e aí você consegue prestar atenção, porque o Senhor fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo por sinais, ele faz maravilhas através da natureza. A natureza manifesta quem ele é o tempo todo. Às vezes a nossa rotina é muito corrida e por um lado a gente acha até que é bom. Nossa, eu tô cheio de compromisso. Mas pode ser que essa mesma rotina corrida tenha nos roubado daquilo que é a nossa essência, daquilo que é realmente valoroso e precioso. A maior prosperidade que pode existir na vida não é o quanto de dinheiro que você tem, mas é o quanto você se tornou semelhante, é o quanto você tem de Cristo dentro de você, é o quanto você se tornou parecido com o Filho do Deus vivo. Você foi chamado para impactar essa geração, você foi chamado para se tornar parecido com alguém, mas o primeiro passo é abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir e conhecer o nosso verdadeiro Pai. É isso aí, hoje é domingo, tenha uma ótima semana, que você possa se conectar, que você possa prestar atenção, falar menos nesses dias diante de Deus e ouvir mais a voz dele. E é isso aí, até a próxima. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho do lembrete e eu vou estar postando mais conteúdo como esse. E é isso aí, tamo junto!